tu chega aqui, tu tem que trabalhar, então tu vai ter que aceitar o que vir, né? Ou ficar escolhendo, não dá, não tem como, porque pensa, tu tem que juntar tua documentação, tu vem com o visto, tu tem uma entrevista marcada, tu vai chegar no dia da entrevista, tu precisa levar teu contrato de trabalho. Pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, se eu ia gravar esse vídeo, mas eu acho que é muito necessário, porque muitas vezes a gente imigra, mas a gente esquece de algumas coisas. E o principal delas é que imigrar não é pra qualquer um. E a gente tem que ter noção disso antes de largar tudo no Brasil, se desfazer de tudo, de móveis, de casa, de trabalho, de relações, pra ir pra outro país. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila, voltei pra Portugal depois de 4 anos no Brasil, aqui com a minha família. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tá pensando em migrar, seja pra qualquer outro país, aproveita, curte esse conteúdo, compartilha e deixa aqui teu comentário. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Ontem eu voltei a trabalhar, né? Aqui, essa época de agosto é o mês de férias, então a gente teve 2 semanas de férias e ontem foi o meu primeiro dia de trabalho depois das férias. E, gente, eu fiquei... O dia em si, no trabalho, não foi muito bacana. E isso me fez eu refletir ontem bastante sobre isso, né? Porque eu fiquei pensando muito, lembrando do meu trabalho no Brasil, lembrando de como que era no Brasil, né? De como as pessoas se relacionam lá. Enfim, não tem como a gente não comparar, a gente compara sim. E eu senti a necessidade de vir fazer esse vídeo aqui, porque eu acredito que tem muita gente se planejando, muita gente se programando pra imigrar pra Portugal, né? Esse ano, nos próximos anos. E tem uma coisa que a gente não lembra, que a teoria é muito diferente da prática, né? Que o que a gente imagina muitas vezes não acontece. E o que a gente cria muita expectativa, sabe? Aquela coisa que a gente cria muita expectativa, às vezes a gente, na hora que vai realmente viver aquilo, não é aquilo. E a gente se frustra. E ontem eu pensei muito nisso, que imigrar não é pra qualquer um. E não é para qualquer um, eu tô falando no sentido de que não é fácil, né? Tu tem que mudar o teu psicológico em relação a muita coisa, tu tem que mentalizar que as coisas vão dar certo o tempo inteiro, né? Porque aqui tu tá dependendo de pessoas principalmente, né? E tu tá em outro país, então tu depende de encontrar um trabalho e naquele trabalho tu procurar se relacionar melhor possível para poder se manter naquele trabalho, porque tu precisa de uma documentação para ficar no país, tu precisa receber para se manter no país, porque se tem um ditado que funciona muito bem, é aquele que diz que aqui é terra onde filho chora e mãe não vê. E é bem isso, gente. Tu vai passar por situações, tu vai ter aqueles perrengues que nunca ninguém vai ficar sabendo, que tu não vai compartilhar, que tu não vai contar pros teus familiares, sabe? Porque eu acredito muito que são processos que a gente precisa passar, até pra amadurecer também como pessoa. E ontem eu me peguei pensando muito nisso, que não é fácil, sabe? Nem um pouco. Desde a gente começar novas amizades, desde a gente conquistar o nosso espaço de novo no trabalho, porque por mais que tu vá trabalhar numa fábrica, tu tem que conquistar o teu espaço ali pra ser respeitado, né? Ainda mais como imigrante, porque eu sinto isso, que tem pessoas que realmente fazem questão de te lembrar todo dia que tu não é daqui. E isso vai acontecer muito, que tu é imigrante, que tu tá no país deles, que tu depende deles, né? Fora os que acham que tu vem aqui só pra se escorar no governo, só pra ficar tirando o benefício deles ou tirando o trabalho deles. Enfim, são tantas coisas que tu vai passar e eu não tô nem citando a parte burocrática de documentação que te frustra demais. Ainda mais quem vem como visto, como a gente veio com visto de procura de trabalho, já veio com o agendamento da AIMA. Então tu vem aqui com uma expectativa achando que a tua vida vai se resolver em meio ano e não é assim. Tá mais difícil hoje se legalizar, tá mais difícil hoje tu abrir uma conta no banco, tá mais difícil hoje tu ter um comprovativo de endereço da junta de freguesia, tá tudo mais difícil. E isso, quando tá aí no Brasil ainda, olhando os vídeos do mercado, olhando o vídeo do passeio, olhando o vídeo da IKEA, olhando o vídeo da Primark, a gente não lembra, a gente esquece. E eu acredito também que às vezes a gente não quer lembrar, sabe? A gente não quer pensar nessas coisas. Ficar pensando as coisas que não são tão boas e que na maioria das vezes são a grande parte de todo o processo. As coisas não tão boas. Então ontem eu pensei muito, quando eu tava trabalhando assim, que tive uma certeza de que realmente o que eu tô fazendo não é pra mim, é por um tempo, vai ser por um tempo,
Porque o tratamento aqui, gente, é muito diferente. Eu nunca trabalhei em empresa, em fábrica grande no Brasil, como eu tô trabalhando aqui. Meus trabalhos lá foram diferentes. Eu trabalhava com pessoas, com vendas, com criança. Então, eram trabalhos diferentes, né? Eu acredito que o brasileiro tem uma maneira de se relacionar muito diferente. A gente é mais sentimental, às vezes um pouco mimizento também, né? Eles aqui são muito diretos e se tu não vir com essa cabeça preparada pra isso, tu não vai aguentar. Tu não vai aguentar, porque o tratamento é muito diferente. A gente floreia pra dar uma resposta, a gente enrola pra dar uma resposta, a gente procura as palavras mais certas pra não magoar, pra não chatear a pessoa. E aqui não, gente. O português em si, ele é muito direto. E isso muitas vezes é muito bom, porque ele não fica te rodeando pra te dar uma resposta. Mas se tu não tá pronto pra isso, se tu não tá esperando isso, tu vai estranhar demais. E a gente acaba levando pro pessoal. E eu falo isso por experiência própria. Os 3 anos que eu vivi aqui, lá em 2018, foi muito assim, né? Eu, no meu trabalho, não era fácil, assim, escutava as coisas e tinha que, né, fingir que não tava ouvindo, mas depois eu chegava em casa e desabava, porque eu não tava acostumada com aquilo ali, né? Hoje eu entendo que é o jeito deles, e tá tudo bem, cada um tem seu jeito. Mas é sobre isso que eu quero que tu reflita, né? Além de tu vir preparado financeiramente, que é o essencial, tu tem que vir muito preparado psicologicamente, porque senão vai dar um mês, tu vai pegar tua mochilinha e vai voltar pra casa, porque não é fácil, não é fácil. Tu sabe que tu tem que trabalhar, que tu precisa, né? Porque ficar mandando dinheiro do Brasil chega um ponto que não dá, chega um ponto que a fonte seca também. Tu precisa aqui receber em euro. E tu tem que se sujeitar. Tu tem que trabalhar e tu tem que ouvir as coisas e tu tem que fingir que não é contigo. A reflexão desse vídeo que eu quero deixar pra quem tá se preparando pra migrar, pra quem tá realmente querendo mudar de país, né? Seja ele qual for. Tenha um emocional muito estruturado, tenha uma mente muito blindada para as coisas que vão acontecer, para as coisas que vão vir pelo caminho, porque não é fácil, né? Por isso que acredito que muitas pessoas acabam desistindo também do processo de imigração, por esse fator, né? Porque o psicológico pesa bastante. Tem dias assim que a gente pensa, o que eu tô fazendo aqui? E tem dias que, nossa, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu acredito que os dias bons, eles têm que se sobressair, né? Sobre os dias ruins. Mas tem aqueles dias que a gente não consegue. Realmente, assim. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? Então, pensa nisso. Então, se tu tá se preparando pra vir, tá querendo emigrar, já prepara bem o teu psicológico, né? Pra tudo. Tudo que tu vai passar, porque tu vai passar perrengue sim. Às vezes as pessoas não falam, mas passa perrengue sim, gente. Eu acredito que tudo são fases, né? E quando a gente chega aqui, tem coisas que a gente tem que comprar, porque não tem. Às vezes tu tem que começar a mobiliar a casa de novo, entende? E tudo isso vai te desgastando se tu não tá com um psicológico muito bom. Então, antes de tu começar a mexer com aquela papelada do visto, pensa muito bem. Pensa na vida que tu tem aí no Brasil e não fica olhando só videozinho bom, né, que vai te gerar só coisas boas, que vai te mostrar só coisas boas. Procura aqueles vídeos que mostram mais a realidade realmente como ela é, né? E até pra te imaginar o que tu pode vir a passar aqui, pra te vir o mais preparado possível, porque não é fácil. Não é fácil, gente. E eu tô falando, não tô falando aqui de um jeito pra desanimar ou pra, ai, né? Eu sei que vai ter aquele hatezinho gostoso que vai vir aí no comentário e vai dizer, ai, tu tá falando isso porque tu já tá aí, ou tu tá falando isso pra desanimar quem tá querendo ir. Não, não é por isso. É que realmente o que eu vejo hoje aqui na internet é o pessoal postando muito vídeo do que tudo que é bom, né? E realmente, aqui em Portugal tem muita qualidade de vida, tu consegue fazer muito mais do que no Brasil, né? Eu sou assalariada aqui, no Brasil eu não era assalariada, e realmente, às vezes o dinheiro não chegava. E aqui não, aqui eu consigo fazer muito mais, eu consigo dar uma qualidade melhor de vida pra minha filha. Então, realmente, aqui a qualidade de vida é muito melhor que a do Brasil, isso sem sombra de dúvidas. O que eu quero te dizer é que às vezes tu vai querer desistir, sabe? E isso é muito normal.
Se lá em 2018 eu tivesse alguém, né? Eu digo eu, a minha família. Se a gente tivesse alguém que tivesse, daqui a pouco, colocado a gente... Sabe, quando chega alguém e te dá aquela prensa assim, de repente a gente não teria ido embora naquela época, né? A gente agiu muito com a emoção, e foi época de pandemia também. Enfim, hoje eu tô muito mais madura, tenho outra cabeça, tenho outra mentalidade. Então, eu acredito também que seja mais fácil hoje eu escutar e, sabe, não levar pro coração, pensar que não, aquilo não é pra mim, que a pessoa falou e pronto, deu, passou. Então, não pensem que eu tô fazendo esse vídeo pra te desmotivar, não é isso. É pra realmente te colocar a real de como é, né? Aqui não é um mar de rosas. Tu chega aqui, tu tem que ir trabalhar. Então tu vai ter que aceitar o que vir, né? Ou ficar escolhendo, não dá, não tem como. Porque tu tem que juntar a tua documentação. Tu vem com o visto, tu tem uma entrevista marcada. Tu vai chegar no dia da entrevista, tu precisa levar teu contrato de trabalho. Porque se no dia da entrevista tu não conseguir o contrato, tu não tiver com trabalho, tu vai ter que declarar que tu tem como ficar aqui mais 60 dias, então tu tem que mostrar tudo de novo, alojamento, o financeiro, que tu consegue ficar mais 2 meses, entende? Então tu vai ter que trabalhar. E muitas vezes a gente se sujeita a trabalhar no que aparece para poder garantir a documentação e segurar aquele tempo até chegar nessa residência pra gente poder trocar o trabalho. Mas esse tempo, esse processo não é fácil. Esse processo é mais árduo, mas passa, né? Tudo passa. Tem uma coisa que eu aprendi é que tudo passa, gente. Então, tá pensando em vir para Portugal, tá pensando em migrar, não sei para qual outro país, pensa nisso. Trabalha muito teu psicológico, muito teu mental. Eu acredito muito que se tu tem um emocional forte, se tu tem um emocional mais estruturado, tu aguenta. E é isso, gente. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, curte também se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com aquela pessoa que tá pensando em migrar. Aproveita para seguir a gente aqui nas redes sociais, lá no Instagram a gente tá postando todo dia também, e também tem o nosso conteúdo lá no TikTok. Beijo, até o próximo vídeo.